está interessado no valor da função. No valor da função no ponto. Isso não importa, beleza? O que Então, importa é a tendência. Qual é a tendência do valor? Como assim tendência, né? Para onde que a função ela está indo quando você está se aproximando de determinado valor, ok? determinado valor de X. Aham, Tá. exatamente. Ah, muito bem. Então tá bom. Por exemplo, nesse caso aqui, olha só. Nós temos na matemática uma função que ela, vamos dizer assim, ela nos leva a encontrar o valor das áreas dos polígonos baseado na quantidade de lados que eles têm, ok? Então essa fórmula serve para todos, para quadrado, para hexágono, para triângulo. E a gente percebe uma coisa muito interessante. Quando nós estamos nos aproximando de ou melhor, quanto mais nós aumentamos o número de lados dos polígonos, mais a área deste se aproxima da área de um círculo, ok? Uhum. Ah, muito bem, muito bem. Então, show de bola, show de bola, show de bola. Essa aproximação, ela se dá com valores bem pequenos. Por exemplo, nós estamos aqui nos aproximando do A, mas com esses épsilons, tá vendo? E daí a gente consegue, por meio desses épsilonzinhos, perceber o comportamento da função. Claro, tudo isso que eu falei é bem puro, né? Matemática pura, mas eu quero te mostrar a coisa acontecendo na prática. Por exemplo, nessa função aqui. Essa função clássica, né? Uma báscarazinha, uma equação quadrática. Daí, essa equação quadrática aqui, ela, como você pode perceber, não tem problema nenhum, né? Ela é contínua, ela tem o seu comportamento tranquilo. Mas o problema pergunta qual que é o valor que a função se aproxima quando o x se aproxima de 2, É ok? 2,5. Não, é 3, né? Parece que está indo para 3. É. Mas a gente repara isso jogando valores bem próximos de 2, tá vendo? Ó, quanto mais próximo de 2 o valor, mais se aproximando do 3 está. E a mesma coisa pela direita. Quanto mais próximo de 2 pela direita, o que seria mais próximo de 2 pela É direita? quando é Valores limite maiores que mais, 2. né? É. Limite Exatamente. menos é o da esquerda. Valores maiores que 2. Então, mais próximo de 3 também. Se você jogar, por exemplo, o 2 aqui na função, você vai perceber que a resposta vai dar 3 mesmo. Ok? É? É. Agora eu quero que. 4 menos 3, né? Oi? Aham. Isso, dá 4 menos 2, que dá 2 mais um 3. Uhum. Show. Então, daí você pode estar pensando assim, então esse negócio de limite aí é só jogar o valor na função, não tem nada demais. Não é bem assim, né? Por quê? Porque nem sempre as funções elas são tão tranquilas assim. Normalmente nas provas não vão ser, tá bom? Tá. Normalmente na prova que você vai ter, vai ser um caso parecido com esse aqui, olha só. Seja essa funçãozinha aqui, verifique que ela tende a 2 quando o Mas, x tende a 0. Diga. ela tende a 2 quando o limite é 0. Quando o x está se aproximando de 0, o valor da função vai se aproximando de 2. Mas daí tem que fazer o quê? Quando ele verifique, verifique como? Joga um valor perto de 0 e vê se dá 2? Perto de 2? Ou ejaculação precoce? Já vou te explicar, cara. Calma. Ó, vamos fazer as mesmas técnicas que nós vimos no problema anterior. Vamos começar fazendo uma coisa interessante, que é jogando o valor que a função está pedindo para jogar, né? Eu fiz isso lá, a gente fez as contas juntos, deu 3. É. Agora, se eu jogar 0 aqui, o que vai acontecer? Primeiro, vai dar 0 em cima. Já tá estranho, já. 0 em É. cima. E daí aqui vai ficar raiz, vai ficar 0, então vai ficar raiz de 1, que é 1. Menos. 1 menos 1 dá 0. Então vai ficar 0 dividido por 0. Deu uma. É. É. Daí 0 dividido por 0 é uma indeterminação. Então, a gente chega numa conclusão muito interessante. E é o seguinte: 0 sobre 0, infinito sobre infinito e coisas do gênero, estão sempre escondendo a resposta verdadeira. Beleza? Tá. Então, quando aparecer uma conta como essa, né, 0 sobre 0, infinito por infinito, outros casos aí que acontecem às vezes,
que são indeterminações, é porque está escondendo a resposta verdadeira. A resposta verdadeira aqui é 2. Uma forma de você reparar que é 2, de novo, é jogar números muito próximos de 0. Quando eu joguei 0, deu merda. Mas quando eu jogo números bem próximos de 0, não dá merda. Tá indo para um valor próximo de 2, tá vendo? Ah, detenta números próximos. É assim que Isso. resolve a indeterminação? Não, Não? mas é uma forma de você perceber a resposta. Já dá para perceber que de fato tá indo pro 2, certo? Certo. O jeito que eles vão aceitar na prova é o que eu vou te mostrar agora. E é que é fazer alguma técnica algébrica, alguma manipulação matemática para que a indeterminação desapareça. No caso Ah, para aqui, não ficar 0/0, né? Tá. exato, para que de alguma forma esse 0/0 corte, né? E isso acontece, no caso dessa conta em específico, acontece se nós multiplicarmos e dividirmos por Raiz? conjugado, ok? Conjugado é a mesma coisa que está aqui embaixo, mas com o sinal trocado, tá vendo? Ah, sim, eu tive no ano Multipliquei de passado. cima e embaixo pelo conjugado. Daí acontece um monte de coisas nessa conta, que nesse momento eu não vou falar sobre, mas ela vai se simplificar e vai ficar assim, tá bom? Uhum. E desse jeito não tem determinação, né? Se você jogar 0 aqui, vai ficar 1 2. mais Raiz 1 de que é 2. 2. Exatamente. A raiz de 1 que é 1, mais 1 que é 2. Muito É, bem, mas então. raiz de 2 não é 2. Tá, mas onde que tem raiz de 2 aqui, caralho? Vai Se ficar você jogar raiz de x igual um. a 0 aqui, vai ficar o quê? Vai ficar raiz de um mais raiz de um. Não, vai ficar a raiz de 1, mais É. 1. Ah, Quanto daí que é a fica raiz 2. de 1? É. Um. Raiz de 1 é 1, É, certo? mais um, 2. É. Mais 1, 2, exatamente. Ah, agora, Da função. continuando aqui. Assim é mais fácil, né? Dá pra. Eu não vi isso contigo na outra aula. Eu dei aula Não. disso ontem, não foi contigo. Estranho. Eu É acho que a porque... gente só tem mais uma aula. Você falou que tinha duas, mas eu acho que só tem mais um. Não, nós tínhamos duas. Daí significa que agora a gente só tem uma, exatamente. Não, Na manhã, essa é a no última. caso. Ah, hoje é a última, né? É Não, é verdade. que você falou que tinha essa mais uma, mas essa é a última, na verdade. Sim, pô, a gente tem que fazer mais então, cara. Sim. Show de bola. Então, bem, a parte de limites laterais, de fato, é fácil quando a gente vê o desenho, né? Obviamente tem um baita de um buraco aqui, É. e a ideia do buraco é mostrar para nós que nós não temos o mesmo valor pela esquerda e pela direita, Uhum. né? Então, se a gente não tem o mesmo valor pela esquerda e pela direita, o limite não existe. O limite ele só vai existir quando a gente tem o mesmo valor, ok? Pela esquerda e pela direita tem que ter o mesmo valor para o limite existir. Sim, Ah, não sabia. porque é isso que define o limite, né? O limite ele se define dessa forma. Quando é que uma função tem limite? Ela tem limite quando pela esquerda e pela direita do ponto que você está estudando, você tem a mesma resposta, entendeu? Ah, então tá. Então assim é que deu errado, né? Que não tem limite. Porque se você olhar pela esquerda, a Sim, resposta esse está sendo nessa ponto e outro linha, ponto tá superado. pela direita aqui. Uhum. Exatamente. Às vezes é com funções que você vai ter isso, né? Por exemplo, aqui você tem isto aqui. Por exemplo, x sobre 2, se x é menor ou igual a 2, então ele está falando para a gente, ó. Nós temos pela esquerda do 2, quem manda nessa função é a equação, o gráfico, do x sobre 2. Pela direita, x sobre 2 mais 1. Tá. Ok? Então, o gráfico vai ficar desse jeito. A questão é Daí que não você tem não limite. precisa desse gráfico, e você não vai ter esse gráfico normalmente para resolver os problemas. O que você vai ter que fazer é uma conta aqui, tá bom? E a conta é o seguinte: você vai verificar o limite pela esquerda e pela direita. Como é que a gente verifica o limite numa função simples como essa? Você só troca o x pelo valor? Exato, desse jeito mesmo. Então você jogou aqui, ficou 2 sobre 2 que dá 1, e aqui ficou 2 sobre 2, 1 mais 1, 2. Quando tá isso, x setinha para 2 é quando o limite tende a 2, né? Daí, tipo, Exato. quando o limite tende a 2, o y é 1? É isso que quer dizer? Nesse caso aqui à Ou ao esquerda, contrário? sim. Quando o Quando. x tende a 2, a função está tendendo a 1.
Esse 1 é o Y, né? É, né? É. Esse 1 é o y, exatamente, é a coordenada y do ponto, que é o valor da função. Ah, então quando x tende a 2, o limite é 1. É Nesse isso, né? caso, sim. No outro caso aqui, É, está indo para o 2, certo? sim, sim. Isso, então, claro, vai depender da função que você está trabalhando. Por quê? Porque essa função aqui ela é dada em ramos, né? Atrás do 2, quem manda é esse gráfico. Na frente do 2, quem manda é esse. Beleza? Aham. Daí, show de bola. Daí, o que a gente percebe aqui? Que, de fato, os dois limites deram valores diferentes. Se os E aí limites não dão pode. valores diferentes, não existe limite. Beleza? Tá. Aham. Então, essa é, vamos dizer assim, a definição de limite. Quando você. A maioria dos problemas de limite que aparecem por aí são aquelas indeterminações, não são esse tipo de situação aqui, tá? Mas às vezes aparece esse tipo de situação aqui para você avaliar a continuidade da função. Daí vai ter Tá. isto e mais uns outros pequenos detalhes. Quando chegar lá, a gente conversa sobre isso. Vamos continuar vendo se as funções têm limite ou não. Bem, agora há pouco eu falei para você que o que realmente importa para o limite não é o valor da função do ponto. O que importa é a tendência, né? Então, por tendência, eu quero dizer a esquerda e a direita, a quais valores eles se aproximam. Então, vamos olhar essa função aqui. Essa função é o seguinte, ela é x se o x for maior que zero. Então, nós Uhum. estamos vendo o gráfico aqui da função x. Ok? Tá. Esse que eu estou passando o mouse. A função, ela está definida como 1 se o valor do x for zero. Então, aqui nós temos o pontinho no y igual a 1, quando x é zero. E a função é menos x, Ué, mas o gráfico não tá desenhado errado? por quê? Não era pra estar começando no 1? Não, Ué, quando x é 0, o y é 1? Bom, mas aí que tá. Isso foi uma definição do problema. é. O v não E devia começar no 1 lá? não, a gente faz o que a gente quiser aqui, mano. Se eu quiser colocar esse ponto aqui na puta que pariu, eu coloco, entendeu? A questão é que ele já fez isso justamente para nós estudarmos a questão da não importância, veja só, da não importância, da definição da função na avaliação do limite, né? Eu te falei que o que importa para o limite é a tendência à esquerda e à direita, não o valor da função definida no ponto. E é isso que eu vou te mostrar aqui, entendeu? Ele definiu aqui que quando x é zero, y é 1, acabou, tá? E é estranho? Claro que é estranho, mas é para estudar isso que a gente está aprendendo agora. Sim, mas eu não entendi por que o gráfico não tá, Porque tipo, ele presente. quis, velho. Ele quis que fosse assim. Entendeu? Mas não é errado? Não, não é errado. É Ele só desenhou uma o gráfico forma. errado. Que? Ele desenhou o gráfico errado. Não desenhou, velho. Deixa eu te explicar aqui. Tá bom. Então a função funciona dessa forma, em ramos. Quando o x é maior que zero, ela é a retinha x, perfeito. Quando o x é igual a zero, ele definiu que o valor da função vai ser y. Então por isso que esse ponto fora, estranhão, ficou aqui. E quando nós estamos falando de valores de x menores que zero, tipo menos 1, menos 2, por aí vai, o gráfico, né, que representará essa função é o menos x, que é essa reta aqui. Então ela tem essas três definições aqui, para valores maiores que zero, para o igual a zero e para menores. E ela vai ficar desse jeito, esse gráfico aí. Agora, o que tem de interessante nesse gráfico, né? Nós estamos querendo estudar os limites. Estudar em específico se existe limite no zero. Tá. Então, o que é que a gente avaliou nos problemas anteriores para verificar se o limite existia? A única coisa que a gente avaliou era a tendência à esquerda e à direita. Então, eu tenho que avaliar de novo para quais valores a função tende quando eu estou atrás do zero e na frente do zero. Tá. Quando eu estou atrás do zero, quem manda é essa função. Então, se eu jogar zero ali, eu vejo que a resposta dá zero. É o que ele está Uhum. mostrando aqui. Beleza? Uhum.
Quando eu estou na frente do zero para valores positivos, né? 0,00001 e assim vai. Aqui ele copiou errado, ele colocou a ordem errada. Mas a questão é que se a gente jogar zero aqui, vai dar zero de novo, beleza? Sim. Então, tanto pela esquerda quanto pela direita, a função foi para zero. Então, o limite deu o mesmo valor. O limite pela esquerda deu zero e pela direita também deu zero. Uhum. Então, a gente conclui que existe limite. Então, essa função tem limite. E o limite é zero. Ou Tá bom. seja, essa função, essa f de x aqui, quando x tende a zero, a resposta é zero. Só que daí você pode estar se perguntando, pô, mas como é que dá zero o limite, mas aqui dá um, né? E aí entra de novo a diferença que o limite tem de uma conta normal de ensino médio. Para o limite, o que importa é a tendência, não importa o valor no ponto. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte: essa função no x igual a zero tem resposta 1. Mas o limite dessa função, para x tendendo a zero, é zero. Ok? Então, são valores diferentes. O limite dá zero, porque pela esquerda e pela direita eu fui para o mesmo valor, zero. Mas a função definida no ponto é 1, quando x é zero. Então, Ah, quando o tá, x é exatamente zero é um, né? Mas quando ele tá, tipo, próximo de zero, tende a zero. é zero. Ah, é isso, né? Exatamente, essa é a diferença, beleza? Beleza, entendi. Show de bola. Então, aí que tá a grande diferença entre você simplesmente pegar um valor, jogar na função, né, ou fazer o limite dela, né? O limite tem que fazer esta avaliação. Tá Muito bom. bem. Show de bola. Show de bola. Bom, vamos avaliar outra aqui, depois já vou te pedir para fazer uma também. Essa aqui tranquileba de novo. Veja só, vou te pedir para fazer uma parecida com essa. 6x mais 7, quando nós estivermos falando de x menor que menos 2, e 4x é 4 menos x, se o x for maior que menos 2. Beleza? Uhum. Então, pela esquerda, quem manda essa função, se eu jogar o menos 2, vai dar menos 5. Pela direita, quem manda essa função, se eu jogar o menos 2, vai dar 6. Então, de novo, os valores deram diferentes. Se deu diferente, limite não existe. Beleza? Tá. Show de bola, então. Agora eu vou te pedir para fazer uma parecida. Deixa eu só pegar uma parecida aqui. Eu vou até pegar da aula que eu dei ontem, porque foi igualzinho. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pôr 3 problemas. Eu fiz um problema fácil, um médio e um difícil. Então, comece com fácil aí. Beleza? Você já sabe o que tem que fazer, né? Tá, só deixa eu pegar meu lápis. Um segundo, só deixa eu pegar minha mão.
Eu acho que eu não entendi direito uma parte. Qual? Tipo, aí eu tenho que jogar o X como se fosse um, né? Exato. Quando ele for igual a um, eu jogo na de cima, igual ou menor a um. Mas daí, como que eu posso jogar na de baixo, trocar o X pelo um se ele não é maior que um? Por que eu jogo na de baixo? Nós não estamos interessados no valor da função quando x é igual a 1. Nós estamos interessados na tendência. Todos os problemas que eu te mostrei até agora não tinha o sinal de igual em um deles. Mas mesmo assim eu peguei e joguei o número, certo? Eu peguei e joguei o zero. Eu também peguei e joguei o 2. Tá, então é tipo pra pegar e jogar aí o um, né? Exato. Ah, então eles são diferentes já o primeiro. E mostre aí quais são os valores e conclua Que é como- se São limite diferentes. existe. São Não, ex- diferentes, não beleza. existe. Vamos pegar a próxima, então. Hum. E é só fazer. Esse não existe também. Já concluiu? Beleza, então vamos para a última. Ah, já trocou? Tá. Deu aquele que é zero sobre zero. Acho que esse não tem também, porque uma deu zero sobre zero e a outra deu 8. Não, não deu. É, Ah, mas eu falei no começo da aula que que tem quando que aparece zero transformar sobre zero, infinito por infinito, você tem uma indeterminação um que número está escondendo escondido. a resposta verdadeira, certo? Certo. Daí tem que tentar Então um você, jeito de. exato, tem Tá. que dar um jeito de fazer essa indeterminação desaparecer. E a questão é como é que nós fazemos isso? Ah, daí usa aqueles negócios de produtos notáveis. Tava vendo Produto notável é uma boa. que em cima dá pra fazer aquela diferença dos quadrados. Dá para fazer diferenças quadrados, perfeito. Vamos ver se você consegue sozinho. Eu acho que é x ao quadrado menos 2 sobre 2. E o que que faz mesmo? Daí. É, tem alguma fórmula. Ah, é daí. Fica. Ai, ai, ai. Menos v. Então fica. Cadê a borracha? Borracha dessa porra. Ah, consegui, eu acho. Não consegui, não. Calma aí. Aí embaixo tá o quê?
É, tipo, ficou 0/1, meu. Parece ruim. É, Bem, porque eu fiz a diferença dos quadrados, ficou, ó, x menos 2 x mais 2 dividido por x menos 1. Daí eu troquei o x por que pelo x 2. menos um se tu tá fazendo esse cara aqui? X menos Ah, é, 2, x certo? menos 2. É, isso aqui ficou 0/0 também. Deu nada, então. Não, pô. Ah, não, deu corto. Corto ele com ele, daí fica x mais 2. Exato. Daí se Daí você x joga o mais 2 fica 2, 4. É, dá 4. Então deu mas daí não é, 4. é diferente de 8. Na parte de cima, que é diferente de 8 da parte de baixo, então de novo, o limite Não não é. existe. Ah, isso foi legal, esse exercício. Ah, por isso que ela deu antes de dar isso polimônios, né? Com os produtos notáveis. Que deve ajudar, né? É, é matematiquinha necessária para conseguir resolver os limites. É bom eu dar uma Muito olhada bem. nos produtos notáveis. Então tá bom, acho que tu entendeu mais ou menos aí como é que funciona. Uhum. É, show de bola. Deixa eu agora falar de uma coisa importantíssima, que são as propriedades de limite. Vixe. O limite ele te permite uma série de propriedades para facilitar os cálculos. Ah, primeiro, quando a gente tem o limite da soma é igual à soma dos limites, beleza? Como assim? Limite da soma? Se você tem a soma de duas funções, você pode fazer o limite das duas separadamente. Ah, daí faz tipo limite de fx mais limite de. Isso. Ah, tá. Se você tem uma constante que multiplica a função, você pode jogar a constante para fora e resolver o limite. Se você tiver o limite de duas funções se multiplicando, você pode fazer também o limite de cada uma separadamente. O mesmo funciona para a divisão de funções, né? Quando tu tens o limite de alguma coisa elevada, como uma raiz, você pode passar o limite para dentro, e daí a resposta do limite você eleva ou faz a raiz. Isso facilita bastante. Ah, muito bem. E tem umas outras propriedades aqui que te permitem colocar o limite para dentro de funções especiais, como seno, cosseno, exponenciais. Então é isso, né? O limite ele tem um monte de propriedades. Eu não vou pedir para que você decore todas elas, né? Mas que minimamente você saiba que existe. Tá. Ok? Tudo isso está na apostila. Muito bem. Agora vamos falar do que realmente importa aqui, que é o cálculo de limite. Essa é a parte difícil da matéria, que é quando aparecem esses casos indeterminados aí. Muito bem. Então, quem são os casos indeterminados? São todos esses. Mas os que normalmente aparecem são esses dois aqui. Zero sobre zero, infinito por infinito. Uhum. Muito bem. Agora, o que que nós temos aqui? Temos uma funçãozinha. Quando a gente tem o limite de uma funçãozinha, a primeira coisa que a gente tem que fazer sempre, sempre, é pegar o valor e jogar Hum. na função. Tá. Ok? Porque nem sempre tem determinações. Às vezes o professor tá trolando, simplesmente trolando, assim. Ele quer que você pense que tem que fazer todos aqueles passos, né? Mas não precisa. Uhum. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Só jogar valores. Eu jogo um valor aqui, etc. Mas ele quer fazer a coisa bem passo a passo para mostrar a importância das propriedades. Então, vamos lá, vamos usar as propriedades. Propriedade, está usando aqui separação, limite da soma é a soma dos limites. Cada termo aqui dentro está com limite agora. No primeiro, como tem constante, saiu para fora aqui. Também falei isso, era uma das propriedades. Aqui tem raiz, colocou o limite para dentro. Também falei sobre essa. Aqui tem multiplicação.
Fez o limite de cada um dos termos. E aqui ele colocou o limite no 2. Só que o 2 não tem x, né? Então ele não vai ser afetado pelo limite. Pronto, daí ele faz mais algumas outras coisas aqui, coloca o limite na parte de cima, etc. E na prática, ele jogou o valor de 8 no x. Claro, aqui ele só está mostrando como é que é, né? A ideia é essa. Então a gente chegou nessa resposta, que apesar de feia, é uma resposta, né? Não é 0/0, não é infinito por infinito, então serve como resposta, beleza? Beleza. Show de bola. Mas nem sempre vai dar um númerozinho, né? Por exemplo, nesse caso aqui, deu 0/0. Então, é aquilo. Se deu 0/0, você pode ter certeza que isso está escondendo a resposta verdadeira. Tá. Agora, como é que resolve essa conta aqui? Essa aí, em É, cima dá para fazer um produto notável que é aquele da some-produto. Ou um não? produto, né? Ou você pode resolver a Bhaskara, né? Se É, você resolver a Bhaskara, você já consegue já encontrar as raízes. Então você fatora esse cara de cima e com certeza um desses fatores vai cortar com o de baixo. A gente quer fatorar o cara a cortar, ok? Então a ideia é essa. Pode fazer do jeito que você quiser a parte de cima aqui, some produto ou Bhaskara. O importante é você reescrever e uma hora vai dar para cortar com de baixo. para conseguir cortar. Será que você consegue fatorar então, cara de cima? Consigo, só que eu tenho uma dúvida no some-produto, que Então não é... faz por some produto, faz por Bhaskara. Não, mas a some-produto é muito mais fácil. Ela é mais fácil primeiro, quando é possível. Às vezes não é possível fazer por some produto. E ele é mais fácil quando é mais fácil, vamos dizer assim. Se eu olhar para essa porra aqui e não souber quais são os números que somados dão -1 e multiplicados dão -6, não adianta eu tentar ficar pensando aqui 10 minutos na soma e produto. Mas vale eu fazer a Bhaskara, né? Tá, então faz Fazer Bhaskara? Sei. Show de bola, então faz. Depois que você terminar a Bhaskara, eu vou te dar uma dica que pode te ajudar nas somas e produtos nesses casos aqui de limite, tá bom? Porque na soma-produto é tipo menos B sobre A, né? Só que o A é 1 aqui, e daí. É, fica... É porque a pegadinha que é menos B, né? Faz dois números no caso aqui dão -1 somados e quando multiplicados dão -6. Mas faz por Bhaskara aí pra se garantir. Eu tô fazendo. Deu -3 e 2. Oi? É, -3 e 2? é. De fato, -3 vezes 2 dá -6. E -3, ah, Mais menos 2. 3 mais 2 dá -1. Exatamente. Ah, então tá. É. -3 e 2, exatamente. Agora eu quero que você repare uma coisa. Já dava pra saber que uma das raízes era o -3. Por quê? Porque tá o -3 aqui, certo? Ah, tá. É. E como jogamos, né? O -3 aqui, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer quando tem um limite é verificar jogando o valor. A gente joga e percebe que deu 0 em cima. Então, se deu 0, É uma significa que raiz. -3 é uma raiz. Então, a única coisa que você tem que pensar é. Ah, e deu 0 embaixo também. É. A única coisa que você tem que pensar é o seguinte: qual número eu multiplico por -3 para dar -6? Uhum.
É o 2, que foi a outra raiz que você encontrou, certo? Uhum. Então pronto. Então você consegue reescrever esse cara aqui de cima, né? E aí acaba cortando uma parte com o de baixo, não é mesmo? Daí ia escrever tipo x mais X menos 3. uma raiz vezes É, x menos a outra. ia cortar Como essa. uma das raízes é menos 3, menos com menos dá mais. Daí fica mais 3, né? Então mais 3 corta o x mais 3 corta com o x mais 3 de baixo. E sobra só o x menos 2, beleza? Daí joga o valor, deu menos Ah, 5. sim. Uhum. Entendido? Sim. Show de bola. Então agora eu vou bolar uma para você aqui. Tá. De E vai ser boa. o mesmo esquema. Tá. Então tu pode fazer do jeito que tu achar melhor, mas dessa vez eu quero que você faça a conta e me mande uma foto, hein? Tá bom. X quadrado menos 5x mais 6 dividido por x menos 2. E aqui tem dia 2. Beleza? Uhum. Eu já sei que uma das raízes é 2. Daí, ó. Você já sabe quem são, né? Então, trabalhe aí e me envie. É 2 e 3. Terminei. Já. Show, só manda. Beleza, deu menos um. Show de bola. Então você parece já saber fazer bem quando nós temos esse tipo de situação. Mas claro, não é o único tipo. Tem vários, né? Vários Vários tipos. tipos e todos os tipos têm uma técnica completamente diferente da outra. Por exemplo, aqui, né? Aqui, se você de novo jogar zero, vai dar zero sobre zero, Hum. certo? Aham. Então, de novo, tem algo escondendo a resposta. O que que a gente faz, então, para resolver? Nós vamos multiplicar e dividir pelo conjugado. Já falei sobre isso na aula de hoje. O conjugado deste cara aqui de cima. Ou Que é seja, ele com sinais opostos. com este sinal aqui trocado, Mas exatamente. por que o sinal da raiz não tá trocado? O de dentro, x mais 2. Porque se você trocar ali, não vai resolver o problema. Se você quiser, pode trocar, mas você não vai conseguir resolver o problema, entendeu? Então, a ideia é essa. O Ah, conjugado é o inverso do número, né? o conjugado é sinal trocadinho ali, né? Mas pode usar o de cima também. Você é obrigado a usar o de cima, porque tem que ser os caras que têm raiz. Tá. Daí, essa conta do conjugado, ah, essa conta do conjugado, ela serve única e exclusivamente para que você use um produto notável na hora da multiplicação e simplifique essa parte de cima, beleza? Uhum. Então, ele não faz todo esse processo aqui, mas eu vou fazer. Depois eu vou te pedir para fazer uma parecida, tá? Vixe. Tá. Tá bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Ele já tá dando a resposta aqui, né? Só que tem muitos passos até chegar naquela resposta. Muito bem, né? Agora, qual que é o grande lance aqui, meu velho? É perceber isso aqui é A, isso aqui é B, isso aqui é A, isso aqui é B.
Por quê? Porque quando nós temos A menos B vezes A mais B, vai ficar igual a Ah, ao quadrado menos B ao quadrado. Isso aqui é um produto notável. Só uhum, que se você, por acaso, não quiser decorar o produto notável, não tem problema. Só que você vai ter que fazer a distributiva, né? Ou seja, esse tá. vezes esse, vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. O que é meio chato, porque envolve raiz, um monte de número, né? Então, é melhor você decorar que no conjugado sempre vai acontecer o produto notável, sempre. Sempre? Sim, Sempre. a gente só usa a multiplicação pelo conjugado para poder fazer o produto notável, entendeu? Então, o A aqui, como eu havia dito, é x mais 2 e o B é simplesmente a raiz de 2. Portanto, A quadrado é o que está dentro da raiz, B quadrado também é o que está dentro da raiz. Então, eu vou simplesmente trocar tudo isso aqui por isso, né? Que no nosso caso vai ser simplesmente x mais 2 menos 2. Na parte de cima. A parte de baixo continua o que já tinha. Tinha um x aqui, que está multiplicando tudo isso. Ué, não, mas não era pra ficar raiz de mais 2 ao quadrado? Não, porque está ao quadrado, mano, atenção. O Ah, a é. é a parada com a raiz. Então o quadrado matou a raiz, certo? Uhum. Isso. Então, agora eu vou colocar os carinhas que sobraram ali. Show de bola. E estamos próximos da resposta, da final answer aqui. Por quê? Porque já deu uma boa simplificada. Acontece que se você simplesmente jogar, por enquanto, o zero no x, continua dando indeterminação. Continua dando zero sobre zero. É, Mas não tem problema. Porque a gente já reparou uma coisa, que os limites, eles se resolvem quando a gente corta alguma coisa. Até agora nada foi cortado. Mas dá para fazer um negócio aqui. outro conjugado. Não, que é isso. Daí é muita tortura. Ó, 2 menos 2 dá zero, né? Então a gente mata esses caras aqui. E como você pode perceber, sobrou agora só um x em cima. E a gente pode dizer que, sei lá, está multiplicando o número um. Só para É, daí fica um sobre aqui. embaixo tem outro x multiplicando a turma toda aqui, certo? Uhum. Como tem x em evidência em cima e embaixo, a gente corta. E agora já não tem mais indeterminação. Agora que cortou, Ah, é, que daí vai ficar. a indeterminação desaparece. Até porque já não tem zero em cima, né? Tem número um. Uhum. Então é sempre assim quando tiver raízes nesse esquema. Tá, Você pode fazer o conjugado. Só que tem tá. bastante cuidado aqui, porque tem muito número que sobra, né? Muita coisa para cortar, subtrações, etc. Mas se o professor, na prova, né, colocar uma questão nesse esquema, vai dar para fazer por conjugado, pode ter certeza. Tá. Tá bom, e agora é só colocar o limite, né? Se colocar zero zero vai ficar um sobre raiz de 2. Isso aqui já serve como resposta, tá bom? Se você quiser deixar mais bonitinha a resposta, dá para multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Vai ficar raiz de 2 sobre 2. Beleza? Uhum. Então é isso aí. Existem muitas outras técnicas para situações diferentes. Eu recomendo que você olhe os exemplos, mas tente fazê-los, tá bom? Que aqui ele só mostra o que tem que fazer e já dá a resposta. Uhum. Então eu recomendaria que você pegasse esses exemplos aí da página 74 e visse aqui o que ele fez e tente fazer igual. Ou pede pro chat, né? Quer te explicar os passos ali, beleza? Beleza. Show de bola, meu velho, show de bola. Cálculo é uma matéria muito longa,